Então, boa tarde, pessoal de casa. Que bom que você está aí do outro lado, nos vendo, nos ouvindo. A Canção Nova foi feita para você. A Canção Nova está aqui para você, para cada um de vocês. Por isso que ela existe. E eu venho falar, completando hoje, a palavra da minha irmã, a Deia. Ela chama Andréia. Carinhosamente, nós chamamos ela de Deia. Eu me chamo Ana Lúcia. Estou na missão de Lorena, né, graças a Deus. E falar um pouco do chamado do Senhor para nós. Cada um de nós, Ele chamou num tempo e vai continuar chamando. Nosso fundador, Padre Jonas Abib, falou que todos nós nascemos em cachos. Cada um vai vir numa época certa. Uns estão chegando agora, estão fazendo vocacionados. Ou já estão há 30, 20 anos, 5 anos. Mas é o tempo que o Senhor chamou a cada um. E cada um abriu os ouvidos para escutar o Senhor. E você que está aqui conosco, na TV, é que o Senhor está falando, é com você. O seu chamado. É para ti que está dirigindo. É com você que Ele quer conversar hoje. Dialogar com a palavra dEle. E quero trazer para vocês, pela palavra que está em Mateus. Vamos falar um pouco de Pedro. Pedro, Simão Pedro, era um pescador. E o que Jesus fez quando passou por ele? Vem. O que Jesus falou para ele? Você vai ser pescador de homens. E o que Pedro fez? Ouviu o chamado. Como ele me chamou, está chamando você e chamou a Pedro. Trazendo um pouquinho da história. Chamou o Pedro. E Pedro ouviu. E vou falar de vocês do capítulo Mateus 18. O que Jesus falou para Pedro? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual foi a missão de Pedro? Foi o nosso primeiro Papa. Que, graças a Deus que nós temos papas até hoje, para dar continuidade ao que Jesus fez. Mas porque Pedro escutou. Pedro negou Jesus? Negou. Pelo medo, pela insegurança. Pedro negou Jesus. Jesus já sabia disso. Ele falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou ele 3 vezes. Mas veio o arrependimento. Veio o amor que ele conquistou do coração de Jesus. Porque ele sabia que Jesus o amava do jeito que ele era. E Pedro parou por isso? Não. Pedro se arrependeu. Se contristeu da sua dor. Do que ele fez. E voltou. Mesmo se sentindo indigno. Mesmo não sentindo nada. E muitas vezes acontece conosco. Deus nos chama e a gente olha. Ai, Senhor, eu sou tão indigna, eu sou tão pequena, eu sou tão lenta. E há derivados que você vai colocando. Mas Deus continua te esperando. Deus me esperou, vamos falar assim, por 30 anos. Para mim falar oi para Ele, para eu vir para Ele, para escutá-lo. Deus também chamou, um pouquinho mais na frente, que é Mateus. São Mateus, o cobrador de impostos, conhecido como Levi. E Jesus chamou ele. Venha. Ele largou tudo, e seguiu Jesus.
E ele também ouviu o chamado. Então Jesus não vai chamar só os bons, não vai chamar só os certinhos. Jesus chama quem aquele Ele quer. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Éfata, abra-te. Nossos ouvidos têm que abrir para escutar o Senhor. Que pela lei dos homens, Mateus não poderia vir. Era um corrupto, vamos dizer assim. Mas Jesus olhou além disso. Olhou o coração. E ele também ouviu o Senhor e foi. E hoje temos na Bíblia São Mateus, que foi um homem que pregou a palavra de Deus, que mudou de vida. E mudar de vida de várias maneiras. O jeito de pensar, de agir, não julgar o outro. Isso que Jesus fez. Pôs no meio dos apóstolos outros, Judas, que o traiu. Mas Jesus trouxe. Jesus quer amar. Jesus quer te amar. Jesus me ama. Ele precisa de você. Ele gosta de você. Melhor dizendo, nós precisamos de Jesus. Jesus quer que nós sejamos canais para outras pessoas. Por isso que Ele vem chamando. E depois, vindo para a história mais atual, quem que Jesus chamou? Padre Jonas Abib. E por causa do Padre Jonas ter escutado, ele que já era pároco, padre, aliás, salesiano, tinha uma vida tranquila como padre. Ele precisou renunciar tudo para fazer a vontade do Senhor. Tirar a segurança dele. Para começar de novo o caminho para o Senhor. E o Padre Jonas não teve medo. Teve segurança, teve suas tristezas, suas decepções. Mas ele ouviu o Senhor. E por causa do sim dele ao carisma, que ele cultivou em todos nós, essa canção nova, grande, maravilhosa, que é uma bênção, que tem suas dificuldades, por isso que precisa de vocês, para nos manter no ar. E o Padre Jonas não quis propaganda na televisão, porque assim foi brotado no coração dele. E o Padre Jonas sempre falava que do padre, quando ele fez a missa, que os padres todos escolhem um versículo, o dele foi feito tudo para todos. Então ele se desgastou em pessoa, como Pedro, como Mateus. Aí você vai lembrando da Bíblia, da palavra do Senhor. E por isso eu existo hoje. Por isso a comunidade existe. Por isso que você está aqui. Porque foi feita essa grandeza da canção nova. Por amor a um povo. Para anunciar a segunda vinda do Senhor. É isso que o Padre Jonas ansiava no coração dele. Anunciar, ele proclamava com amor, com carinho. A segunda vinda do Senhor. Para não desistirmos. Para não ficarmos mornos, frios. Sempre um coração esperançoso. Um coração voltado para esse amor da vinda do Senhor. Ele nos prometeu, gente. Trazendo outro exemplo. Padre Léo, que pregou quantas vezes nesse palco. Pelo sim do Padre Léo, existiu Betânia, gente. Por ouvir, ele fundou a comunidade Betânia, onde acolhe tantos dependentes químicos. Coisa boa, está vendo como Jesus vem
através de cada um, Padre Jonas, Padre Léo, porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer que nós vamos todos para o céu. Padre Jonas nos falava quando estava no nosso meio: eu quero estar na porta do céu para receber vocês quando vocês forem para lá. E eu quero ser recebido por Ele. Eu quero o céu. Queira o céu. Queira a santidade. Queira trabalhar para o Senhor, para a causa maior. Porque nós trabalhando para uma causa maior do amor de Jesus, nós vamos querer o bem dos outros. Fazer bem para os outros. E não entrar nessa tristeza. Onde eu estou, para onde eu vou. Não entrar nisso. Mas ter uma meta concreta na sua vida. No seu chamado, na sua paróquia, na sua pastoral. Onde Ele te chama. Ele te chama. Porque Jesus quer nos usar. A nossa pequenez. E hoje, no tempo de hoje, quem que Ele chama? Frei Gilson. E Frei Gilson está aí ouvindo, cansado. Estou falando de alguns, dando exemplo para vocês, porque abriu o ouvido ao chamado. Disse sim, eis-me Senhor. Disse sim. Hoje é você, pode dizer seu sim, em casa. Às vezes sentada no sofá, numa depressão, numa angústia. Mas ousa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me dizer meu sim. Não quero ficar aqui, enfermo, inútil. A palavra diz do Senhor: mesmo enferma, eu sou guerreira. Quantos santos? Quantos santos? Os santos não é santos por acaso. Não dado o nome, é estudado, separado para isso, para nos dar exemplos. Santos nos dão exemplos do céu, de vida nova, de vida diferente. O Senhor Jonas nos deu o exemplo. Eu carrego esse legado do meu Senhor Jonas. Eu estou aqui há 28 anos, graças a Deus, por amor ao chamado que Ele me fez. Graças a Deus. E trazendo para o meu chamado, aí Ele chamou a mim, Ana Lúcia. E eu também o ouvi. Eu o ouvi. Por isso estou aqui. Deus nos chama todos os dias. E a palavra do meu chamado está em Isaías. É esta: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação. Diz a Sião: teu Deus reina. Ele me chamou para anunciar. E anunciar é no tu a tu, com a minha família, com os meus filhos, na comunidade que eu estou. É anunciar. Não é só com o microfone na mão, pregando para a grande multidão. É anunciar. O seu exemplo, a sua vida, o seu testemunho, a sua mudança de vida. É testemunho. Contando um pouco de mim. Quando deixamos tudo, era São José dos Campos. E viemos morar em Lorena. Eu não conhecia nada aqui. Meu marido foi transferido de emprego. E eu rezei para que ele não aceitasse esse emprego, viu, gente? Mas Deus tinha o plano dele. E nós viemos para cá. E eu venho de uma família católica. Mas eu era uma pessoa católica, como diz todo mundo, sou católico. Mas não era praticante. Eu era uma católica que gostava de ir no shopping. Não tem nada contra o shopping, é bom, eu ainda vou. Mas não ia com esse meio. Eu ia no shopping sem dar valor a nada. Eu ia ver as roupas caras. Eu ia ver o sapato.
Não por necessidade, só porque eu queria ter. Eu era uma pessoa que eu posso falar que é bem feminista. Eu tenho que ter minha independência de mulher. E Deus, Ele foi me transformando, moldando-me. Porque também eu tinha alegria, mas a alegria do mundo não é uma alegria que vem do coração, é uma alegria passageira. É uma alegria que para nas coisas materiais. Não é uma alegria que para, como hoje, o sabor de ir numa missa, o sabor de receber uma eucaristia, de rezar um terço. Tem sabor, tem gosto, traz paz, traz esperança. E quando eu vim para Lorena, eu cheguei aqui e não conhecia nada, gente. Eu não tinha família, eu deixei pai, mãe, casa, tudo. Uma casa boa, maravilhosa. E eu morar numa casa aqui em Lorena. Meus amigos, quando vieram, quase que me mataram. Como é que você deixa sua casa, São José, e vem morar nessa casa? Era eu dando testemunho nas pequenas coisas. Mudança de vida. E graças a Deus me chamou. E eu pude ouvir. Se não é por causa dele, da palavra, de eu estar aqui, onde ele me quer, que eu tenho certeza absoluta disso, que até que a morte nos una no céu, eu vou ser Canção Nova. Porque é aqui que ele me quer. Por isso, deixa Deus falar com você, onde ele te quer. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria. Por quê? Meu marido logo, nos primeiros 5 anos, 6 anos, teve um câncer muito forte, gravíssimo. Eu tinha as crianças adolescentes ainda. Por causa dele, eu tive força para enfrentar essa doença, junto com meu esposo. Porque eu estava com ele, com Jesus. E quando Jesus fala na palavra, primeiro eu, depois seu pai, sua mãe, é verdade, gente. Não estou deixando meu marido e meus filhos de lado. Não é isso que eu estou falando. Mas Jesus tem que ser o primeiro na minha vida. Por ele ter sido o primeiro, e é o primeiro, nós podemos enfrentar a situação de um câncer. De um câncer que o médico deu até dezembro para ele. E ele hoje está aí com 25 anos a mais já, ou 15 anos. Eu já sou meio ruim de idade, mas é por aí. E ele está aí vivo, perseverante, caminha comigo. Nós estamos juntos, graças a Deus. E quando eu trouxe ele aqui, na Canção Nova, que tinha operado do câncer, era o padre Rufus que se encontrava. Até eu fazia essa lembrança que minhas irmãs lá embaixo. E quando eu entrei aqui, para o padre Rufus rezar por ele, quem estava chegando era o padre Jonas. Não era monsenhor nessa época ainda. E ele falou para nós assim, quem reza meu filho sou eu. O padre Jonas sempre foi ousado na fé. E não deixou esse legado de fé, de amor. E rezou para o meu esposo. E o padre Rufus também rezou, tive essa graça. E ele está aí, gente, vivo, com a graça de Deus, por amor a Deus. Então não deixe de se desanimar com as coisas que aparecem, com as dificuldades que aparecem, com os problemas que aparecem na sua vida, não. Nós vamos ter sempre problemas. Nós estamos neste mundo. Ou é enfermidade, ou é filhos, ou é esposo. Nós vamos ter esse problema. Agora, em quem que a gente tem que ter os olhos voltados? Para o Senhor. Qual é a palavra? Eu não sei se vocês fizeram essa experiência de pedir para o Senhor uma palavra para dirigir para você aquele ano. Se não teve essa experiência, pede, vai para sua casa hoje. Você que está em casa, pega a Bíblia. Pede para o Senhor, Senhor, qual é a palavra que eu vou dirigir esse ano? Nós da comunidade temos essa graça de fazermos. Todo ano de dezembro a gente pede a graça
ser conduzido pela palavra aquele ano. Essa palavra que eu li para vocês foi do meu chamado há 28 anos atrás. E ela é viva no meu coração. Por isso que eu nunca recuso de anunciar o Senhor. Na minha fraqueza, na minha pequenez, na minha simplicidade. Eu ouso falar o Senhor, porque eu quero falar do Senhor para vocês, não de mim. Quando eu falo de mim, é para ver como Jesus mudou a minha vida. Não ser uma mulher que vai na missa e não presta atenção, que vai no shopping só para ver as coisas da moda e gastar dinheiro sem precisar. A gente precisa se vestir. E mulher tem que ser bonita, se arrumar sim. Nós somos amadas, preciosas, pérolas preciosas. Temos de nos dar valor, sim, mas como pessoas, não superiores a ninguém. Como homens, tem que se arrumar, sim. Deus nos fez belos. Ele não fala que nós somos a imagem e semelhança dele? Que imagem você quer ser? Como você quer passar a sua imagem para os outros? É fácil? Não. Tivemos outros problemas nessa caminhada? Tivemos. Quem não tem filhos? Eu tenho 3. E adolescentes dão trabalho, gente. Muito trabalho. Um desvia para a esquerda, outro para a direita. E a gente reza. O filho faz a gente chorar. Da insegurança. A gente reza e confia em quem? No Senhor. Eu erro, mas eu tenho alguém que me põe no caminho certo. Eu tenho um esposo que também me chama a atenção. É para isso que nós estamos nesse mundo, para levar o Senhor, para anunciar a segunda vinda do Senhor, para dizer para Ele, eu estou aqui, eis-me, na minha fraqueza. O Mateus na palavra dele. Pedro na palavra dele. Se não é Pedro, ser nosso primeiro Papa. E Pedro ainda continua lendo aqui em Mateus. Sobre essa pedra ficarei minha igreja. E sobre essa igreja nunca se acabará. Gente, não tenham medo. A igreja não vai acabar. Está na palavra do Senhor. Não tenham medo de seguir. Não tenham medo de ser diferente. Nós não somos iguais, nem gêmeos. Nós somos pessoas de maneiras diferentes de pregar, de levar a palavra, de anunciar a palavra. De dizer o que o Senhor fez em mim. Como magnífica, Nossa Senhora canta. Ele fez em mim maravilhas. E Nossa Senhora enfrentou tudo aquilo. Andou de burrinho, foi ter Jesus fora da pátria dela. Perseguida. Mas ela ousou, gente. Isso não é o sim de Nossa Senhora. De dizer, eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Não tinha Jesus. Nós precisamos venerar Nossa Senhora. Amar Nossa Senhora. Porque ela disse o sim. E Jesus disse o sim. Quando aceitou ir para a cruz. Por mim, por você. A cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória. Jesus fala na palavra também. Quer seguir-me? Tome a sua cruz e siga-me. E Pedro seguiu. Depois disso, Pedro não renegou mais Jesus. Enfrentou o que ele teve que enfrentar. Morreu do jeito que ele morreu. Cabeça para baixo, porque não se sentiu digno do Senhor. Mas ousou a caminhar. A fé, a perseverança.
A nossa disciplina em rezar, não esmorecer. A oração, o Santo Terço, a palavra, a Eucaristia, a adoração hoje de manhã. Quando você encontra Jesus, você encontra o maior tesouro. Você encontra gosto. Você encontra lugar, sentido para a sua vida. É o Senhor que está dizendo. É o Senhor que está nos mostrando. E deu esses exemplos. O padre Jonas, nosso padre. Isso não é ele. Porque quando eu mudei para cá, para Lorena, e vim em Cachoeira, para conhecer essa comunidade, que era pequenininha, tinha um rincãozinho ali embaixo, com chão de terra batido, um palco pequenininho de cimento. O padre Augusto era seminarista ainda. E eu vim, estava orando aqui em Lorena, vim conhecer essa comunidade. Chegando aqui, tinha missa. Eu estava com meu filho de 7 anos no carro. Quando eu cheguei aqui, assisti a missa. Aí meu filho, lógico, gente, já estava com fome, já era 6 horas da tarde. Eu tinha que ir embora para pegar meus outros filhos. E eu falei assim, eu não vou ficar na fila, porque naquele tempo, fazia fila para abraçar o padre Jonas. E a fila estava grande, mais grande. Não é tanto como hoje, mas estava grande. E eu lembro que eu saí para o outro lado do rincãozinho, que era um galpão. Que eu saio desse lado, que eu saio, porque eu não vou conseguir abraçar, eu vou sair. Porque eu senti uma queimação no meu coração, uma dor, um amor com as palavras dele, que mexeu muito comigo. Quando eu saio, que eu estou saindo, gente, o padre Jonas virou a fila. Eu fui a primeira da fila. Ele me abraçou e disse, seja bem-vinda ao seu lugar, minha filha. Aquilo me perturbou totalmente o coração. Entrei no carro, meio confusa. Ele bateu no carro, abriu a porta do carro, a janela do carro. Ele entrou, me deu um beijo e falou, seja bem-vinda ao seu lugar. E se eu não abro meus ouvidos para escutar o Senhor, eu não estaria aqui. Eu não teria tanto caminho para continuar com vocês. A palavra não seria doce, mudança na minha vida. Hoje eu rezo porque eu preciso da oração. Então olha para você. O que o Senhor está falando com você hoje? Ele está te chamando? Desde manhã, Ele continua me chamando. Éfata, abre-te. Falando nos nossos ouvidos, seus olhos. Levanta. Toma decisão. Ser forte. Por isso, depois eu fiz o caminho para a Canção Nova. E hoje eu estou aqui. Graças a Deus. Ele está chamando você de casa. Que às vezes está no sofá, triste, acrobunhada, sentindo nada, sem valor nenhum, com medo por causa da enfermidade. O Senhor não está olhando para a sua enfermidade agora. O Senhor está olhando para o seu coração agora. Está falando com você. Venha, levanta. Abre os ouvidos. Ousa acreditar. Como eu disse ao meu esposo. Ousei acreditar, entreguei para o Senhor. O que seria de mim criar 3 pré-adolescentes? E sabe o que eu falei para o Senhor, quando o médico me chamou e falou que eu tinha câncer, talvez não tivesse muito tempo? Eu parei no caminho e só falei, Senhor, me capacita, se for da vontade do Senhor, dele ir embora, a criar os meninos. Agora, se não for, cura. E Ele usou de várias maneiras. E nós criamos nossos filhos. Não deixe que o medo te faça parar, a insegurança financeira.
A insegurança com um filho que dá trabalho, um filho que está nas drogas, um marido alcoólatra. Não permita se parar nessas coisas. Porque Deus nos quer forte, novas criaturas, sempre. Deus nos faz novos todos os dias. E a palavra do Senhor, quando foi pedido um rema na canção nova, para mim, é a música do Padre Jonas. Eu estou em alto mar, não tem mais volta. Barco sou eu e o mar é Jesus. E Jesus está te chamando. Entra no barco. Vem. Jesus, às vezes, não tinha que pregar dentro de um barco, porque não conseguia ficar de tanta gente ao redor deles. É Jesus falando. Vem. É Jesus te chamando. A palavra do Senhor tem que brotar do nosso coração. Só se fala da palavra. A boca só se fala daquilo que o coração está cheio. E o nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Todos os dias, o tempo todo. Eu precisei viver, o ano passado, um ano afastado da comunidade. Meu irmão ficou doente. Precisa tomar conta dele, precisa renunciar para tomar conta dele. E graças a Deus, ele faleceu. Mas graças a Deus pude tomar conta dele. Viúvo, sem filhos. Pude viver essa experiência. Foi fácil? Não, deixei minha casa de novo. Deixei minha casa, minha comodidade, o meu esposo. Eu ia quinta para São José e voltava na segunda. E assim foi minha vida quase um ano. Mas eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Então, não ponha dificuldade. Tenha amor às coisas que o Senhor te pede. Seu casamento, seus filhos estão dando problema. Filhos com droga. Reza. Dobre o joelho. Família com câncer, com enfermidade. Reza. Dobra o joelho. Lembra que o Pedro, São Pedro voltou. Reconheceu a sua miséria, a sua negação, voltou. E por isso existe os papas mais uma vez. Eu amo os papas. Respeito a igreja, porque eles são o norte, o sul para nós. Amemos nossos papas. Respeitemos nosso Papa, como eu amo o meu fundador, Monsenhor Jonas, que ele me ensinou a amar a igreja, ele me ensinou a amar a palavra, ele era conhecido como Jonas da Bíblia, porque ele amava a palavra, ele ia fazer estudo, tinha 2, 3 Bíblias para ele pesquisar, porque tudo para ele era na palavra do Senhor, e ele nos educa na comunidade, amar a palavra, fazer o estudo diário, nosso diário espiritual, para ser conduzido pela palavra. Se você não tem esse hábito, esse costume, permita ao Senhor te dar esse costume, peça para Ele, te dar esse costume, te dar esse hábito, esse amor, esse gosto. Você entender que a palavra não é difícil, escutar a palavra, ser dirigida por ela. A Déia, quando pregou aqui, falou da palavra. Falou o que faz na vida dela. O seminário que fez na vida dela. O seminário também fez muita coisa na minha vida. Quando eu voltei para o Senhor. Não era uma mulher que pensava só em feminista. Não. Eu pude pensar nos outros. Hoje, graças a Deus, meus filhos são casados. Temos 4 netas. Eu ainda tenho uma esposa, gente. Está vivo, está lá em casa. Quem você deixou na sua casa?
Lembra dessa pessoa. O que o Senhor está falando para você hoje, no seu coração? O que Ele está dizendo? Vamos fechar os olhos um pouco. E vamos escutar o Senhor. Ousa, não tenha medo. Às vezes você fica insegura. O que os outros vão falar de mim? Pensa, não pensa. Só ousa. Pergunte para o Senhor. O que o Senhor quer de mim? Para onde? Como? O que eu vou fazer? Como o Senhor me quer, Jesus? Eu preciso de você. Tu és aquele que me trouxe aqui. Eu estou sentada nessas cadeiras. Por ti, Jesus. Por isso que eu estou aqui. Estou sentada nessas cadeiras por ti. Você que está em casa, no sofá. Se pode, levanta. Ou fecha os olhos. E deixa o Senhor falar com você. Como Ele falou comigo. Várias vezes. Na doença, na enfermidade, na alegria. Com filhos, na adolescência. O Senhor está falando com você hoje. Ele quer te dizer, eu te trouxe aqui. Você pode ter dirigido o carro, você pode ter entrado em um ônibus, mas eu te trouxe aqui. Você não está aqui simplesmente por estar aqui, para conhecer a comunidade. Eu te trouxe aqui, é o Senhor te falando. O Senhor quer dizer, Ele te ama. Ele não está olhando a dificuldade sua. Ele está olhando o teu amor, a sua disponibilidade de dizer para Ele, Senhor, tantos problemas em casa, meu marido é alcoólatra, meu pai é alcoólatra, meu irmão na droga, minha irmã com câncer, minha mãe com Alzheimer. Vai apresentando para o Senhor. A situação financeira está difícil, Jesus. Não sei nem como que eu vou pagar certas dívidas, Jesus. Eu não sei como vai se dar, Senhor. Mas permita que o Senhor te faça isso. Experimente viver essa experiência com o Senhor. Sai do seu achismo. E diz para o Senhor, Senhor, entra comigo na minha casa. Apresenta a sua casa para Ele. Aqui é a sala. Olha o sofá onde eu sento. Apresenta as pessoas da sua casa para Ele. Tantas pessoas moram aqui, Senhor. Entra comigo, Jesus. Muitas vezes eu não tenho vontade de voltar para minha casa, Senhor. De tanto aborrecimento, tanta dor. Entra comigo na minha casa, Jesus. Não aguento mais ouvir a falação na minha cabeça. Mas permita que o Senhor entre com você na sua casa. Apresente o seu quarto para Ele. Se você é casal, apresente o seu esposo, a cama de casal. Se você é solteiro e tem uma cama, apresenta essa cama. Apresenta as noites que você chorou sozinha, sozinho, que não tinha que partilhar a sua dor, a sua dúvida, a sua raiva, a sua decepção. O Senhor viu suas lágrimas. Ele viu as suas lágrimas, a sua dor, o seu desespero, a sua perda. Ele viu. Ele sabe quantas vezes que no banheiro, debaixo de chuveiro, você chorou. É isso que o Senhor está te falando. Eu te vejo. Eu te vejo, minha filha. Eu te vejo, meu filho. Eu estou te vendo. Deixa ser olhada pelo Senhor.
Não põe barreiras, não põe desculpas. Não põe nada, Senhor. Deixa o Senhor fazer em você essa maravilha de entrar no seu coração, de você poder liberar perdão para essa pessoa, pela frustração que você sofreu, pela injustiça que você sofreu. Entra na sua casa de novo, continua na sua casa. Vai para a cozinha. Mostra para o Senhor onde você senta. Mostra para o Senhor o seu armário. Vai apresentando para o Senhor. Deixa Ele cuidar. Se o financeiro não está permitindo, mas deixa Ele cuidar. É o Senhor que quer estar com você agora. Ele quer ser egoísta, Ele quer você para Ele neste momento. Ele quer esse tempo que você está aqui, que você olhe para Ele e permita-se ser olhada para o Senhor. Muitas vezes a gente se esconde de nós mesmos para não olhar para nós, as nossas limitações, nossos defeitos. Mas hoje o Senhor está aqui por você. Ele te quer. Você que entrou no carro, e nesse carro você teve vontade de bater esse carro, de tanta dor, tanta insegurança, tanto medo, que era mais fácil morrer. O Senhor te viu o seu desespero, e você encontrou forças e voltou a dirigir. Quantas vezes você falou não para o Senhor, eu vou depois. Eu vou na missa outro dia. Mas o Senhor não está esperando isso de você. Está esperando um sim seu. Lembre-se, Ele te ama, Ele te quer, Ele te vê. Você que diz, Senhor, não me vê, porque eu não estaria sofrendo isso que eu estou sofrendo. Eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo. O Senhor não me vê. Ele não está vendo o que eu estou sofrendo. Ele não está vendo uma pessoa com câncer, uma criança com câncer. Ele não está vendo. Ele não está olhando para a minha dor que eu sofri, a traição do meu esposo. Ele não está vendo. O Senhor está vendo, sim. E o Senhor está ali, junto com você, mas Ele quer que você veja Ele, que você peça ajuda para Ele. É isso que Ele quer de você hoje. Peça ajuda para o Senhor, como eu pedi para o meu esposo, como eu pedi para mim. Peça ajuda, como Pedro fez. Volta para o Senhor. Não tenha medo nunca. Ele repete no meu coração essa palavra: eu te amo, volta, escuta-me. Que o mundo que a gente vive é tão barulhento. É o celular o tempo todo na mão, é falar com os outros e não escutar. E hoje o Senhor te parou. Esse tempo aqui, para te ouvir. Ousa falar com o Senhor. Não põe máscara, não põe paredes, barreiras. Ai, eu estou assim porque eu sou assim. Ai, eu aguento isso aqui não é nada. Fala para o Senhor. Olha para Ele. Olha para Ele. Você que agora caiu de joelho na sala, porque ia se matar. É Jesus te acolhendo agora nessas lágrimas. É uma dor que sai da alma. É o Senhor te acolhendo. Aí desse chão que você se joelhou e se jogou, que estava sentindo nada, vazia, que a porta seria a morte.
Mas o Senhor não quer isso. Eu falando com vocês também aqui. As suas lágrimas eu vi. Eu estou aqui. Vamos ouvir uma música. Que o Senhor está curando. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te libertar. Da vez que você passou para alemão. O Senhor quer te libertar. Pelo sim de um homem, nós estamos aqui. Padre Jonas Abib. Não dá mais para voltar, gente. Não dá. Fala para quem está do seu lado, não dá mais para voltar. Desanima não. Se a tempestade se aproximar, rema. Rema. E a melhor forma de remarmos, segurando na mão de Deus, pelo terço, pela oração. Passos simples, firmes e concretos. História bonita da nossa irmã. Anos e anos. Ela pregava e eu procurava arquivos ali no meu telefone. 28 anos atrás, foi quando eu vim aqui. Também lembro da capela. O rincãozinho. Talvez você, aqui no palco assim, aí era chão ainda, batido. Lembra? Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar, não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar, não dá, canta isso. Não dá o quê? Mais pra voltar. O mar é Deus. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é um amor de Deus. Não dá mais pra negar. Mas a Deus, tudo é possível. Vai ficando de pé. O Espírito nos impulsiona. Deixar se amar como Deus. Se coloca na condição de filho. Se coloca na condição de filho, de filha. Fala obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque os ventos contrários que já sopraram não me derrubaram. Obrigado, Senhor, porque o teu vento tem soprado e é o vento do teu Espírito Santo, Senhor. Isso se traduz em amor que tu tens para mim, Senhor. Muito obrigado por essas histórias, Jesus, cantada agora na Canção Nova, cantada, Senhor, e contada, Jesus. São mais que histórias, são testemunhos de vida, Senhor. Sopra de novo sobre mim, Senhor, esse Espírito Santo, Jesus. Não dá mais para ver, Jesus, o porto que era seguro, Senhor. Eu quero desagregar, Jesus, me soltar do porto, Senhor, que eu quero estar sempre navegando no mar da vida, Jesus, da vida nova que é em Ti, Senhor. Não dá, canta isso. Não dá nem mais para ver, nem mais para ver o porto que era seguro. Nós somos impulsionados. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Um novo mundo. Não dá mais para voltar. Não
negar.